Olá, turma! A aula de hoje, então, é sobre boas práticas de fabricação. Quando nós falamos em qualidade de alimentos, nós estamos falando de alguns fatores que juntos são responsáveis pela manutenção dessa qualidade, né? Então, quando nós nos referimos a esse termo, estamos nos referindo qualidade microbiológica, qualidade sanitária, qualidade sensorial, qualidade nutricional. Todos esses aspectos juntos fazem parte do termo que nós definimos então como qualidade de alimentos. E para que a gente consiga chegar nesse critério de qualidade, né, nesses padrões de qualidade estipulados para cada tipo de alimento, nós temos algumas ferramentas que nós adotamos dentro de todo o setor de manipulação de alimentos, que servem então como requisitos e como bases para que essa qualidade possa ser então obtida. Os órgãos de fiscalização de alimentos, né, aqui no Brasil, principalmente o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles se responsabilizam por cobrar das instituições, dos manipuladores, né, algumas ferramentas, né, a implantação de algumas ferramentas que são, então, fundamentais e necessárias para que a gente possa chegar a esse alimento de qualidade. Tá? Então, uma dessas ferramentas são as boas práticas de fabricação. Tá? Então, nós vamos ver a partir de agora a que se refere essa ferramenta, então, boas práticas de fabricação. Então, como conceito, as boas práticas de fabricação são um conjunto de princípios e regras para o correto manuseio de alimentos, abrangendo desde as matérias-primas até o produto final, de forma a garantir a inocuidade dos alimentos produzidos para o consumo humano. Então, nada mais é do que vários conjuntos, vários processos, várias etapas e regras que nós precisamos observar, né? E cuidar desde a obtenção da matéria-prima até a chegada do produto final na casa do consumidor, para que a garantia da qualidade seja atendida. Né? Então, até algum tempo atrás, se falava muito em controle de qualidade, hoje a gente já fala da garantia da qualidade, porque o controle de qualidade não é simplesmente você retirar uma amostra de um lote produzido e analisá-lo, né? Vai muito além disso, né? Vai então desde um cuidado na obtenção da matéria-prima, durante o preparo, o pós-preparo, o transporte, né? Toda a logística que vai fazer com que esse produto chegue até a mesa do consumidor. Então, assim como algumas propagandas de algumas empresas famosas anunciam, né, na sua campanha de marketing, né, um cuidado, né, da matéria-prima, do campo até a mesa. Então, esse é o conceito, né, básico da garantia da qualidade, e as boas práticas servem para que essa garantia da qualidade seja atendida, através, então, de vários preceitos, né, de vários cuidados e de várias regras que devem ser observadas para que, no final, se obtenha, então, um alimento de alta qualidade. Uma empresa que manipula alimentos, ao adotar ferramentas para garantia da qualidade, ela não adota só as boas práticas. Tá? As boas práticas, elas são as ferramentas mais básicas que qualquer manipulador de alimentos precisa seguir. Então, aqui nós temos dois conceitos, né? Boas práticas e boas práticas de fabricação. Então, hoje nós falaremos sobre as boas práticas de fabricação. São aquelas regras então destinadas às indústrias de alimentos. E quando nós falamos de boas práticas, nós estamos nos referindo àquelas regras que são destinadas aos serviços de alimentação. Então, quem são os serviços de alimentação? Padarias, mercados, lanchonetes, restaurantes, hospitais, hotéis, carrocinhas de cachorro-quente. Então, qualquer serviço que produza, que manipule alimentos e que sirva esse alimento pronto para consumo, tá? Então, elas são bastante semelhantes e vão diferir de alguns pontos, né? Principalmente quando a gente se refere aos POPs. E aí, uma das próximas aulas são os POPs, tá? Então, as boas práticas é um conjunto, então, de princípios, é um conjunto de normativas, um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos
que devem ser adotados, tá? Para garantia da qualidade desse alimento. E ele vai ser base para a implantação de outras ferramentas. Então, quando a gente fala a nível industrial, nós temos a implantação de ferramentas mais abrangentes e ainda mais profundas nessa questão da garantia da qualidade, como, por exemplo, o APPCC. Nós temos as outras ferramentas também, né, como a ISO. As ISOs também são um pouco mais abrangentes, são um pouco mais específicas no sentido do controle, e elas normalmente vão ser aplicadas, né, em grandes empresas, né? Então, as boas práticas são as ferramentas mais básicas, e a nossa legislação brasileira estipula que qualquer manipulação de alimento tenha que seguir, então, essas normas, essas regras. Lembrando então que as boas práticas de fabricação são aquelas normas que vão ser dirigidas para os setores de industrialização de alimentos e não se refere apenas ao setor de manipulação dentro da indústria, mas desde a obtenção da matéria-prima dessa indústria, o processamento, a expedição, fracionamento, armazenamento e transporte desses alimentos industrializados. Cito aqui algumas legislações, tá? São as principais legislações que nós temos a nível nacional, com relação, então, à obrigatoriedade da implantação das boas práticas. Então, qualquer serviço de alimentação precisa implantar boas práticas e qualquer indústria de alimentos precisa obrigatoriamente implantar boas práticas de fabricação, certo? Mesmo aquelas pequenas empresas, né? Aquelas pequenas indústrias, quando a gente se refere, por exemplo, a micro cervejarias, né? Ou então cervejarias a nível artesanal que produzem uma pequena quantidade, mesmo estas empresas precisam, de forma obrigatória, implantar essas boas práticas. Tá? Então, em termos de legislação, nós temos como principais a Portaria número 368, de 97, a Portaria 326, também de 97, e a Portaria 1428 de 93, tá? Então, a 368 é do MAPA, a 326 é da Anvisa e a 1428 é do Ministério da Saúde, tá? Mas todas elas se referem, então, a essas condições higiênico-sanitárias e boas práticas de fabricação que os estabelecimentos industrializadores precisam cumprir para que tenham, então, o seu alvará sanitário liberado, para que possam, então, receber a autorização para elaborar, produzir, né, e comercializar os seus alimentos industrializados. Como comentamos, então, as boas práticas de fabricação, ela reúne, então, uma série de pré-requisitos, uma série de normas e procedimentos que precisam ser cumpridos, que juntos vão compor, então, as boas práticas, né? Então, os pré-requisitos que compõem as boas práticas de fabricação são aqueles critérios e aquelas regras e normas estabelecidas com relação aos visitantes na empresa, ao manejo de resíduos, à manutenção e calibração de equipamentos, aos cuidados com a obtenção das matérias-primas, com relação à higiene e saúde dos manipuladores, ao controle de pragas, ao controle da potabilidade da água, ao controle de higiene dos equipamentos e utensílios, a prevenção da contaminação cruzada, as regras com relação à estrutura e edificações, os critérios para a seleção de fornecedores e também os critérios que a empresa precisa adotar para a rastreabilidade dos produtos. E a partir de agora vamos ver com mais detalhes cada um deles. Iniciando então pelas matérias-primas, tá? Então, é muito importante que a gente tenha um controle das nossas matérias-primas, porque elas vão direcionar a qualidade do alimento final. Nós não conseguimos fazer um alimento processado de boa qualidade se não tivermos uma matéria-prima também de boa qualidade, certo? Então, alguns aspectos que devem ser cuidados, que devem ser atendidos
nas matérias-primas, né? Primeiramente, a qualidade nutricional e sanitária desses produtos, principalmente se estamos manipulando matérias-primas de origem animal e vegetal, né? Então, precisamos ter um cuidado para a remoção das partes impróprias, devemos fazer uma prévia limpeza e higienização desses alimentos, quando for o caso. Devemos fazer a prevenção de contaminações, temos que cuidar o grau de maturação adequada e a escolha, então, dos fornecedores, certo? Temos que ter um cuidado todo especial também com relação ao armazenamento dessas matérias-primas, tá? Então, nós temos alguns critérios que devem ser cuidados e que devem ser controlados na sala, né, destinada ao armazenamento, então, desses alimentos, tá? Primeiramente, então, essa sala ela precisa ser em local ventilado, arejado, livre, então, de contaminações, de pragas e de odores. O local precisa ter boa iluminação, todas as janelas e ralos precisam ser protegidos, né, por telas para evitar a entrada de insetos. Esses alimentos eles precisam estar dispostos em prateleiras e essas prateleiras precisam ser de material de fácil higienização, então não se recomenda prateleiras de madeira. Então o material precisa ser de fácil higienização, né? É importante que esse material dessa prateleira seja impermeável, né? Então que ele não absorva umidade, não absorva mofo, né? Que ele seja de fácil limpeza. É importante também que essas prateleiras estejam afastadas da parede para que seja de fácil limpeza, né? Atrás dessas prateleiras, tá? Não devemos acondicionar os alimentos diretamente no chão. Então, como nós observamos na primeira imagem, se nós temos a necessidade de aproveitar o piso, nós devemos colocar então pellets ou alguma grade, algo que não deixe o alimento, né, diretamente em contato com o chão para evitar contaminações, tá? Essa organização desses alimentos também precisam, se recomenda, né, que tenha então a orientação do PVPS, né, que é produto que vence primeiro deve ser consumido primeiro, ele sai primeiro, então a organização sempre colocar na frente os produtos que têm uma validade mais curta, tá? Temos que levar em consideração as necessidades de cada matéria-prima com relação à temperatura de armazenamento, então matérias-primas que precisam de refrigeração não podem ser armazenadas fora de refrigeração, tá? É proibido o acondicionamento desses alimentos junto com produtos de limpeza e outros demais sanificantes. Então, o setor de armazenamento de matérias-primas ele é exclusivo para matérias-primas. Não devemos colocar outros produtos armazenados junto com esses alimentos, né? E precisamos também preservar as embalagens de uma forma geral, né? Então, temos que ter um cuidado na preservação dos dados como lote, data de validade, cuidar para que essas embalagens não estejam danificadas, por exemplo, as latas não podem estar amassadas, né? Temos que ter um cuidado para que as embalagens não estejam rompidas ou danificadas que propiciem a entrada de micro-organismos que podem acarretar alterações químicas e microbiológicas nessas matérias-primas. Se a empresa possui um depósito maior, né, para acondicionamento então das matérias-primas, essa área deve ser projetada com um tamanho, né, que caiba todo o aporte, né, de matérias-primas da empresa. Também segue os mesmos critérios para o restante das edificações que nós já vamos comentar. E nesse caso, os alimentos também não devem ficar dispostos diretamente no chão, tá? Então, sempre colocar em cima de esteiras ou pallets, né? Não colocar diretamente no chão. E é muito importante o controle da temperatura nesse ambiente. Então, se não são alimentos que precisam ficar refrigerados ou congelados, a gente deve cuidar dessa temperatura, né? Para que ela não seja superior a 26 graus Celsius, né?
Então, que tenha uma temperatura amena, próxima à temperatura ambiente, para que não se degrade rapidamente, então, os alimentos. Claro que essa temperatura, ela vai variar muito conforme as características da matéria-prima, das necessidades da matéria-prima, tá? Mas é muito importante que se tenha o cuidado com a higienização do local, então todas as janelas, os ralos devem ser protegidos contra a entrada, né, de insetos, de pragas, de predadores. Então o correto é se colocar telas, né? Todas as lâmpadas nesses locais, as lâmpadas de iluminação devem ser protegidas com tela também, para que não, caso ocorra algum estouro, algum acidente, esses cacos de vidro não caiam em cima da matéria-prima, né, para evitar acidentes. Tem que ter um controle também com relação à umidade, né? Então, a umidade relativa do ar, ela vai ser ajustada de acordo também com o tipo de matéria-prima. Então, não pode ser um local extremamente úmido se você está trabalhando com pós, como farinhas, né? Então, tem que ter esse cuidado. Então, a matéria-prima que vai direcionar os cuidados com relação à temperatura e à umidade. O transporte das matérias-primas também é bastante importante, né? Então, ele deve seguir os mesmos critérios para manutenção da qualidade dessas matérias-primas, né? Então, todos os caminhões, né, ou os meios de transporte que serão empregados para o transporte dessas matérias-primas têm que ser elaborados, construídos, né, de forma que seja de fácil limpeza e que também favoreça a manutenção da temperatura necessária. Então, se nós estamos transportando carnes, produtos que precisam de uma refrigeração, por exemplo, então esse transporte precisa favorecer não só a higienização, mas como também a manutenção da temperatura interna no setor ali de armazenamento. Temos que ter um cuidado na hora do transporte, né, com a manutenção das etiquetas, da temperatura, do empilhamento, então cuidar para que não se tenha um empilhamento excessivo que possa danificar a matéria-prima, né? Cuidar se nós estamos transportando frutas, né? Cuidar o volume total a ser preenchido de matéria-prima para que não ocorra um esmagamento prévio da matéria-prima que vai causar então deterioração precoce, né? E temos que ter também o atendimento a toda a documentação necessária para o transporte do que nós estamos transportando, tá? Se nós estivermos utilizando então caminhões que não sejam fechados, né? É importante então cobrir com lona para proteger esse alimento da chuva, da poeira e de demais contaminações, né? É importante também não transportar animais junto com os alimentos, tá? E sempre fazer o transporte então com o cuidado devido, né, para que essa matéria-prima então não se deteriore ao longo do transporte. Bom, aqui nós temos então alguns exemplos incorretos de como armazenar e transportar matérias-primas. Então, nessa primeira imagem nós temos um caminhão totalmente aberto transportando produtos cárneos, onde nós não temos a proteção dessa carne, né, com relação ao calor, à poeira, né, e a demais contaminações que possam ocorrer aqui ao longo do transporte. Nessa segunda imagem nós temos então, observamos a total falta de asseio, né, e higiene nesse local aqui de armazenamento. E nessa terceira imagem nós observamos então que o local de armazenamento, né, de matérias-primas e utensílios é então num banheiro, né, num local então totalmente inapropriado para o armazenamento então de matérias que vão entrar em contato com alimentos. Com relação então aos manipuladores, né, nós precisamos definir algumas regras de conduta pessoal e de controle da saúde, né? Então, com relação à conduta, né, o que é proibido dentro da indústria? Então, fica proibido comer, beber e mascar fora dos locais designados. Então, dentro da indústria, o único local permitido para que se tenha qualquer ingestão de alimento é no refeitório. Fora o refeitório, é proibido qualquer tipo de ingestão, seja bala, chicletes ou, né, medicamento, qualquer tipo de ingestão é proibida, principalmente então no setor de manipulação.
É proibido também palitar dentes dentro das dependências da empresa, fumar nas dependências da empresa, exceto em área apropriada e restrita para fumantes, e nesse caso o funcionário deverá retirar o uniforme. É proibido estocar alimentos e bebidas nos locais de trabalho e nos armários de uso pessoal. Então, novamente, o único local permitido para condicionamento de alimentos é no refeitório. Mesmo nos armários de uso pessoal, não se deve armazenar nada, porque pode acarretar, então, contaminações por insetos, né? É proibido ingerir ou estocar medicamentos na área de fabricação. É proibido tossir sobre os insumos e produtos. É proibido cuspir no pátio, manipular dinheiro nos locais de produção, usar toucas, bonés, redes, bandanas na cabeça, fora aquelas que são destinadas, né, de uso próprio para a manipulação dos alimentos. É proibido tocar e coçar o nariz, dormir e comer dentro dos banheiros, toda e qualquer prática não higiênica nas áreas de processos e laboratórios, uso de anéis, correntes, pulseiras, piercing, perfume, maquiagem e outros adornos, uso de lentes de contato. Então, quem tem problemas oculares, né, não pode usar lente de contato, precisa utilizar o óculos, e esse óculos precisa conter aquele barbante, né, que liga uma perninha do óculos à outra, né, preso no pescoço. Então, caso o óculos caia do rosto, ele não caia em cima do alimento, né, ele fica preso então no pescoço. Então, temos que cuidar porque os alimentos eles absorvem qualquer odor, né? Então, assim como nós temos que impedir maus odores no local de manipulação, os odores excessivos de perfumes, desodorantes, cremes hidratantes também devem ser evitados, né? Então, o asseio pessoal ele é muito importante, então sempre tomar banho antes da manipulação do alimento, mas evitar então o uso de produtos muito perfumados, né? Então, dá preferência a produtos sem odor, sem perfume. E ter bastante cuidado, né, com relação então à maquiagem, a brincos, mesmo os brincos pequenos, né, que são só um pontinho, só um pequenininho, nem esses não podem, piercing não pode. Com relação às unhas, as unhas precisam estar bem curtas, bem aparadas, sem sujeira nos cantos, não pode usar esmalte nem as bases transparentes, né? Elas podem descascar e podem cair dentro do alimento. Então, anel nenhum, relógio também nenhum, celular também não se pode levar para dentro do setor de produção, né? Então, tudo que a gente que tem o risco de cair dentro do alimento e levar contaminação é proibido dentro da indústria. Alguns hábitos de higiene, né, obrigatórios. Então, tomar banho diariamente, de preferência antes do turno de trabalho, não manipular alimentos estando doente ou com ferimentos, manter bons hábitos de higiene bucal. Com relação aos ferimentos, se ocorre durante a manipulação um corte, né, ou algum acidente, então, dependendo do nível, do grau desse acidente, o funcionário tem que ser afastado da sua atividade. Então, dependendo do que ele estiver manipulando, né, ele precisa ser trocado de função, né? Então, tem que ter esse bom senso na hora de compreender a atividade do funcionário, o nível do corte. Se é um corte muito pequeno, pode-se fazer então um curativo e colocar uma luva, e o funcionário segue, por exemplo, colocando rótulo, trabalhando em operação de algum equipamento que não tenha contato direto com a matéria-prima. Agora, se você está manipulando diretamente uma carne, fazendo um corte de carne, aí já tem todo um cuidado específico, especial, vai depender também do nível do corte, né? Manter unhas sadias, limpas, cortadas e sem esmalte, né? Então tem que ter um cuidado também com a presença de fungos. Então eu coloquei algumas imagens aqui que refletem, né, micoses nas unhas. Então não se deve manipular alimentos também apresentando nesses tipos de patologias. Os uniformes precisam ser limpos, né? Eles precisam ser trocados diariamente e usados exclusivamente no local de trabalho. Então, é proibido sair da empresa e ficar na parte externa com o uniforme. Se isso acontece, no retornar para as funções, os funcionários precisam trocar esse uniforme.
E é muito interessante que a empresa tenha um setor responsável pela higienização desses uniformes, né, para que o funcionário não precise levar para casa para que faça a higiene, né. Os sapatos precisam ser adequados para o ambiente industrial, então normalmente se usam mesmo ou botas antiderrapantes ou aqueles sapatos, né, com solado antiderrapante também e que são impermeáveis, né, que não permitem a passagem de umidade para os pés. As luvas elas devem ser utilizadas sempre que necessário, vai depender então do tipo de manipulação que esse manipulador está fazendo, né, do tipo de atividade que ele está exercendo no momento, né. E com relação aos homens, né, não pode ter barba, bigode ou as costeletas, etc, né. Então o cabelo precisa estar bem amarrado, caso seja comprido, né, e dentro da touca. E a touca ela precisa cobrir toda a cabeça, né? Ela precisa pegar toda a faixa da testa, indo até a nuca, encobrindo inclusive, né, as orelhas. No momento da admissão desses funcionários, é necessário então que a empresa faça alguns exames admissionais para testar a saúde então desse funcionário. Então, alguns exames como exames de fezes, né, exame hemograma, hepatite, né, algumas doenças virais. Então, o funcionário ele não pode trabalhar doente, apresentando alguma virose, alguma doença, tá? No momento que esses funcionários entram dentro da empresa, eles recebem então uma capacitação com relação a essas boas práticas, com relação a tanto as normas da empresa e com relação também aos critérios, né, que devem ser observados com relação às condutas de higiene pessoal, tá? E essa capacitação ela precisa ser revisada, né? Ela precisa ser refeita, né, em intervalos de tempos regulares. Então, pelo menos uma vez por ano, o funcionário precisa passar por uma reciclagem, porque ao longo do tempo se observa muitos hábitos, né? Os funcionários eles vão caindo num mau hábito de ir perdendo esse treinamento, de ir perdendo o jeito certo de arrumar a touca, de ir perdendo o jeito certo de lavagem das mãos, né? Então, esses funcionários eles precisam frequentemente passar então por uma reciclagem para que se relembre, né, toda a importância de se fazer de ter esses hábitos de higiene, né, e do porquê da importância, né, de cuidar para que esses alimentos não tenham nenhum tipo de contaminação. E é muito importante que se faça o registro desses treinamentos, né? Então, todas as vezes que forem feitos, é necessário que se registre, porque no momento de uma auditoria, a vigilância sanitária ela sempre vai pedir para olhar os registros, ela sempre vai pedir para olhar então os documentos, né? Então, os documentos de registro do que é feito na empresa são muito importantes. Tudo que é feito, toda a capacitação, todo o treinamento, toda a adequação, todas as mudanças necessárias, né, para que as boas práticas sejam cumpridas, devem ser registradas e documentadas, né, e arquivadas. Muito importante também, né, que os manipuladores, antes de entrar para o seu setor de serviço, passem então pela higiene. Então, a forma correta do funcionário entrar dentro da empresa é que ele entre por um setor isolado, que o leve até então aos sanitários, né, ou então aos vestiários. Ali ele vai fazer a troca da sua roupa, então é proibido que ele use a roupa própria, né, a roupa que ele utilizou na rua dentro do setor de produção. Então, ele precisa trocar de vestimenta. Então, ali nesse vestiário, ele vai colocar o uniforme, e esse uniforme vai ser limpo e ele vai ser trocado diariamente, né? Ele vai colocar o uniforme limpo e depois ele vai passar, então, pelo setor de higienização de mãos e botas antes de entrar dentro da empresa. Então, normalmente o que se tem, né, é esse corredor que vai levar até o ambiente de produção, onde o funcionário vai ser responsável, então, pela higienização do seu calçado. Então, normalmente o funcionário utiliza, então, essas escovas, né, para a escova, então, dos calçados.
onde eles pisam também numa solução sanitizante e também fazem a correta higienização e sanitização das mãos. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um corredor, né, de higienização pessoal antes de entrar, então, no setor, né, de manipulação. Então, normalmente é o que liga, né, o setor do vestiário até o setor da produção. Outro ponto, então, que nós temos que observar dentro das boas práticas é com relação ao controle de qualidade da água que é usada dentro da empresa. Então, a água ela precisa ter a potabilidade, né? Precisa ser água potável, tá? E ela tem que estar dentro dos preceitos, né, de algumas legislações. Então, eu citei duas aqui, que é as duas portarias do Ministério da Saúde, né, a 2.914 e a 528, né, que vão estabelecer, então, os parâmetros, né, e procedimentos de controle de vigilância sanitária e controle da potabilidade da água, tá? Então, a empresa ela precisa ter uma pressão adequada também, uma temperatura conveniente, né, para evitar então a contaminação. É imprescindível o controle frequente dessa potabilidade da água, então a caixa da água, o reservatório de onde fica a água da empresa, precisa ser higienizado a cada 6 meses, tá? E se precisa armazenar, né, guardar então os registros desse processo de higienização, né? Se essa caixa d'água for higienizada por uma empresa terceira, então é necessário que as notas fiscais, né, e também o laudo desse procedimento seja armazenado, né, seja guardado, tá? O vapor e o gelo, eles seguem os mesmos critérios de potabilidade, tá? E a água que não tiver relacionada ao alimento, ela deve ter tubulações completamente separadas e identificada por meio de cores. Então, por exemplo, dentro da indústria nós temos aquela água que vai ser adicionada diretamente no produto, né, que vai ser, né, como por exemplo, uma água cervejeira, né, a água que vai entrar, vai compor diretamente o mosto lá junto com o malte. Então, essa água tem um critério de potabilidade específico e ela vai ser destinada na produção por uma tubulação de cor específica. Já a água que vai ser utilizada para os processos de higienização, para a água que vai ser descartada, por exemplo, todas essas precisam estar identificadas e seguir um fluxo diferente de acordo com a cor, então, da tubulação. Então, essa água elas vão ser diferenciadas dentro da empresa de acordo com a cor da tubulação. Tá? Então, um exemplo, uma água potável, a tubulação pode ter verde clara e água não potável verde escura. Tá? Com relação aos efluentes e às águas residuais, deve haver um destino adequado para a eliminação e não possibilitar então a contaminação de água potável. Então tem que ter esse cuidado dentro da empresa para que a água potável não seja contaminada. Com relação então, né, à higienização da caixa d'água, então deve ser feito a cada 6 meses. Deve ser feito por profissional treinado, né, ou capacitado, ou uma empresa terceirizada e que seja registrada, né, junto à vigilância sanitária. É necessário que a empresa tenha o POP dessa sanitização, né, e o certificado que comprove a atividade. Então, o POP nós vamos falar, né, que é o procedimento operacional padronizado, que é um documento que compõe, então, as boas práticas. Então, tudo que a gente faz dentro da empresa tem uma normativa, né, segue um padrão, e um padrão de um processo é descrito, então, nesse documento que é chamado de POP. Tá? A água de poço pode ser usada desde que tratada, e os exames bacteriológicos, né, da água devem ser feitos, né, periodicamente, e essa água também deve ser tratada sempre com cloro. Com relação, então, à estrutura física e à localização, aqui nós temos alguns requisitos gerais e que devem ser observados, então, no momento de se construir, se edificar ou se reformar uma estrutura física, né, para que ela seja, então, utilizada como indústria
produtora de alimentos, né? Então, o local onde vai ser utilizado, então, a construção dessa indústria tem que ser uma zona isenta de odores indesejáveis, de fumaça, de pó, de outros contaminantes. Então, não se pode construir, por exemplo, próximo a fábricas que emitem muitos poluentes, né, que emitem odores indesejáveis, próximas a lixões, tá? Toda a estrutura ela tem que ser construída de forma que permita a limpeza e a higienização. Então, como vocês já viram, né, nas aulas de higienização, esses procedimentos eles são feitos normalmente do teto até o chão, né, e são feitos com lava-jato ou com mangueira. E então a estrutura ela precisa ser impermeável e precisa resistir a esses processos de higienização, tá? Então sempre vamos prezar pela utilização, né, pela escolha de materiais que sejam antiderrapantes, que sejam impermeáveis, de fácil limpeza, de cores claras, do teto até o chão. Tá? O local também tem que impedir a entrada e o alojamento de insetos, roedores ou pragas. Então, para isso, se faz muito uso das telas de proteção nas janelas, os ralos com sifão, para impedir a passagem de odores e de insetos, né? Além de todos os meios, né, de controle integrado de pragas. Se a empresa possui sistema de exaustão, então esse sistema de exaustão também tem que impedir a entrada de pássaros ou de outras pragas. A empresa ela tem que ser elaborada de uma forma que permita a separação da empresa por áreas, setores e outros meios, né, de forma que o fluxo e o layout, né, e o fluxo principalmente de pessoas e de produtos, seja da forma da área limpa para a área suja e nunca da área suja para a área limpa, tá? E também que os setores não se comuniquem entre si, então a gente não pode ter uma comunicação direta de vestiários, banheiros, refeitórios com o setor de produção. Nós não podemos ter uma comunicação direta também do setor de produção com o escritório, né? Pode ter com o laboratório é considerado uma área limpa, mas com outras áreas externas não pode, então também não posso ter uma comunicação direta do recebimento, da área de recebimento de matéria-prima com a área de expedição, por exemplo, porque nós temos uma área limpa e uma área suja, então sempre temos que preservar esse fluxo, né, de entrada de matéria-prima, processamento, envasamento, né, embalagem e expedição. Então, a ordem de fluxo de pessoas e de processos tem que sempre seguir nesse caminho para evitar, então, a contaminação. Se eu tiver intercomunicação entre esses setores, eu posso estar levando contaminação de uma área suja para uma área limpa. Tá? Então, essa é uma das formas que nós temos de impedir a contaminação cruzada dentro da empresa. Tá? O fluxo de operações, então ele também tem que prezar essas condições higiênicas, né, desde a chegada da matéria-prima, durante o processo e até a obtenção do produto final. É necessário que tenha a autorização do órgão competente, só que para que essa autorização exista, é necessária então a implantação dessas boas práticas. Então, por isso que a primeira coisa que se faz, né, uma das primeiras coisas que se faz é a implantação desse sistema, tá? E também é proibido o contato com ambientes residenciais. Tá? Qualquer setor de produção é proibido, né, a comunicação com animais, também animais domésticos, né, e outras pragas, e também com ambientes residenciais. Então, aqui nós temos um exemplo de um layout de uma empresa, onde nós podemos observar que o fluxo é do recebimento, né, da matéria-prima, do armazenamento da matéria-prima, pré-preparo, preparo, e daqui seguimos então para áreas sujas, onde nós então temos as embalagens, né, e o setor de expedição, tá? Dentro desse layout aqui, então nós podemos observar, né, a chegada da matéria-prima, onde nós vamos ter aqui um setor, normalmente após esse setor de recepção da matéria-prima, onde nós temos uma balança, pesagem. Aqui próximo, né, podemos ter aqui um local então de armazenamento, uma sala de armazenamento da matéria-prima. O local então de entrada de pessoal, né, onde nós
temos então aqui o setor de higienização de mãos e pés, né? Antes da entrada da produção, tá? Então, né, o lava-botas, aqui a pia, e essa pia é exclusivamente para lavagem de mãos. Aqui dentro, nós já temos então já os equipamentos utilizados para processamento dos alimentos. Então, nós vamos considerar isso aqui como área de produção. Então, observem que aqui nessa área de produção nós não temos uma relação direta com o escritório e nem com sanitários, tá? Principalmente sanitários. E daqui nós passamos então para a parte de expedição. Depois que o produto já está embalado, envasado, aqui nós já temos então a área dita suja, né? Uma área que nós não temos uma higienização tão aprofundada, tão grande, né? Quanto aqui no setor de produção, tá? Então, aqui é um exemplo, né, do fluxo de entrada dos funcionários, né, naquele setor. Então, onde nós temos a parte externa da empresa, o funcionário entra no vestiário, troca então a sua roupa, né, coloca o uniforme, faz os seus processos de higienização e aí depois ele parte então para a higienização das botas, né, e das mãos. Com relação às paredes, né? Então, as paredes, elas precisam ter um pé direito de pelo menos 3 metros, com revestimento impermeável. Então, se forem cobertas com azulejo, esse azulejo precisa ser de cor clara e fixado até pelo menos 2 metros de altura dessa parede, tá? Então, o revestimento, mesmo, independente dele ser azulejo ou ser tinta epóxi ou qualquer outro material, tem que ser material de cor clara e lavável, tá? As tintas com base epóxi, elas são bastante utilizadas porque elas são de fácil higienização, elas são bem lisas, né, de fácil higienização, elas são resistentes à corrosão, tá? É muito importante que os cantos, né, entre as paredes e o piso sejam arredondados para que não haja cantos, né? Normalmente nesses cantos se evita se tem um acúmulo de sujeira, né? Por isso que eles são evitados, né? Então, são cantos mortos, onde a facilidade de acúmulo de sujeira é muito grande, então por isso que os cantos eles precisam ser arredondados, tá? E externamente as paredes podem ser pintadas com tinta a óleo comum, né? Desde que sejam resistentes e que sejam próprias, né, ao ambiente externo, né? Com relação ao piso, o piso também deve ser resistente, de fácil lavagem, antiderrapante e apresentar o declive de 1 a 2% em direção aos drenos. Então, durante todo o ambiente, né, precisam haver drenos localizados estrategicamente para que essa água do processo de higienização ela seja removida o mais facilmente possível. Então, não deve acumular poças d'água dentro da empresa, né? E os ralos eles devem ser desconectados, né, e telados ou tampados. O piso externo ele deve apresentar superfície que facilite a limpeza e não gere poeira ou lama, tá? Então, portanto, normalmente se faz então de cimento. Deve ter um caimento adequado também para não acumular água, tá? Ele é muito importante que tanto interna quanto externamente esse piso seja antiderrapante, tá? A área externa deve ser suficiente para o estacionamento e manobra dos veículos e se recomenda a calçada de pelo menos, né, 1 metro em torno de todo o pátio, né, da empresa para facilitar a movimentação, as inspeções e a higienização também. O esgotamento deve ser, então, feito a partir de ralos sifonados, né, com tampas removíveis em todas as instalações, e os resíduos acumulados no ralo devem ser retirados diariamente, tá? E deve-se proceder à sua limpeza. Então, diariamente, os ralos, eles são higienizados, eles são limpos, né? Então, sempre fica um pouco de acúmulo de sujeira, então se tira a tela de cima, se limpa o ralo, e se faz todo o processo de higienização após a limpeza então do setor. As janelas devem ser estruturadas e teladas em esquadrias de alumínio,
tá? Podendo então ter a abertura de basculante ou movimento vertical, e a quantidade de janelas tem que ser equivalente a 20% da área da planta baixa, tá? Isso para garantir então uma correta luminosidade do ambiente, né? Para que se evite também um excesso de iluminação artificial. O teto, né, são mais utilizadas então as lajes pré-moldadas para revestimento do teto, né, mas é muito importante que seja então de material também de fácil higienização e que toda a parte de fiação elétrica ela seja então protegida, porque nesses ambientes então a gente faz a higienização do teto até o chão, né, com água. Então essa fiação ela precisa ser protegida dentro de canos e tubulações, então ela não pode ficar exposta. E as lâmpadas, né, precisam estar protegidas, né, contra acidentes como quebra, tá? É importante também que o material seja liso, né, para impedir então o acúmulo de fungos e de vapores de água. Então, com relação à iluminação, né, como eu comentei anteriormente, todas as luminárias devem ser protegidas, né, e a quantidade de luz dentro da empresa vai variar um pouco de acordo com o local de instalação, mas é necessário então que o ambiente de produção, de manipulação, ele tenha uma luminosidade um pouco maior, né, do que o restante da empresa, para facilitar, né, os processos de manipulação e de higienização. Com relação aos banheiros e vestiários, então eles devem ser separados por sexo. Deve haver então um vaso sanitário para cada 20 funcionários, assim como um chuveiro para cada 20 funcionários. Né? Eles devem ser distantes e sem comunicação direta com as áreas de manipulação e alimentação. Armários individuais e de fácil limpeza são necessários, né, nesses setores para armazenamento então dos pertences pessoais dos funcionários, tá? E é interessante então que as portas proporcionem a troca de ar, né, principalmente porque tem armazenamento de calçados, né, e então é necessário que tenha essa ventilação para evitar doenças e fungos. Tá? Os sapatos se orienta, né, que devem ser mantidos, né, fora dos armários. Com relação à ventilação e sistema de exaustão e sucção, então eles são imprescindíveis, né, para manter o ar renovado e prevenir fungos, gases, fumaças e vapores. O ar não pode incidir diretamente sobre o alimento. O fluxo da ventilação é sempre da área limpa para a área suja. O tamanho e a quantidade vai depender da empresa, mas tem que ser proporcional à produção, né? E precisa, então, que não exista, né, cantos que possam ser fontes, então, de contaminação, né? Que possam acumular contaminações. E é necessário, então, que sejam desmontáveis, né? Para facilitar a limpeza. Com relação ao depósito de lixo, todos os depósitos de lixos precisam ser de materiais impermeáveis e de fácil higienização e possuir tampa. Então, dentro do setor de manipulação, não se aconselha a manutenção desses recipientes para lixo. Porém, dependendo da empresa, dependendo do que se está produzindo, como a gente observa nessa primeira imagem, né, nós temos alguns cestos, né, alguns recipientes aqui de aço inox, e o aço inox acaba sendo sempre um material mais utilizado dentro das empresas, porque ele é resistente e ele é de fácil higienização, né? Então, aqui nesse caso, nós temos aqui esses depósitos para armazenamento, então, dos resíduos. Então, pode haver esses depósitos, desde que eles possuam tampa e desde que eles sejam trocados periodicamente, né? Então, eles não podem ser utilizados como local de armazenamento de resíduos dentro da empresa. Então, é recomendável que se faça, então, a separação desse lixo de acordo com o seu tipo, né, de material, né? Então, se possível, separar por materiais recicláveis, orgânicos, né? E de preferência na área externa, né, os recipientes maiores para separação, e dependendo do tipo de resíduo, então, se fazer
o acondicionamento, o destino adequado, né? Se ele vai ser utilizado então para tratamento animal, para ração animal, ou então para reciclagem, né? Mas sempre prezando então pela sustentabilidade, pela preservação do meio ambiente, né? E nunca um descarte irresponsável desses rejeitos. Então, cada indústria vai gerar o seu tipo, né, de resíduo e vai então destinar da melhor forma possível, né? Mas o que é muito importante nesse caso é evitar então um acúmulo de resíduos, de lixo dentro da empresa, porque acaba sendo uma fonte de atração para pragas e roedores, né? E da mesma forma no ambiente externo, né? Os recipientes que vão ser utilizados para coleta e armazenamento do lixo precisam ser de materiais de fácil higienização e possuir tampa e serem coletados, né, com frequência. A área de recebimento, então, ela também precisa ser organizada de forma a facilitar os processos de higienização e também não pode ter uma comunicação direta, né, com a parte de produção, com a linha de produção, a parte limpa da empresa. Precisa, então, estar equipadas, né, com caixas, com pallets, né, e com qualquer outros meios aí que impeçam as matérias-primas de ficarem acondicionadas diretamente no chão. Um dos critérios também das boas práticas, né, se refere à higiene dos equipamentos e das instalações. Então, esse módulo vocês já viram uma aula especificamente sobre isso, né? Então, aqui seguem todos os preceitos, né, de quando higienizar, como higienizar, qual método, qual substância, né, sanitizante vai ser empregado, qual detergente que vai ser determinado, então, pelo tipo de sujidade, né, qual a temperatura da água, né? Então, aqui nós temos que levar em consideração todos aqueles critérios que já foram abordados com vocês. Com relação ao controle de pragas, né? Então, a prevenção das pragas é sempre a melhor forma, né, de trabalhar, então, com esse critério, né? Então, é sempre, toda a empresa, ela acaba direcionando, então, as suas práticas de controle de pragas, né, na forma de prevenir. Então, quando se colocam as telas, quando se colocam então as armadilhas, né, armadilhas luminosas, as ratoeiras, e todas os outros empecilhos físicos e químicos, né, que impedem a entrada dessas pragas dentro da empresa, são então os meios mais empregados, tá? Então, uma das práticas que ajuda bastante também a impedir a entrada de insetos e roedores e outras contaminações é colocar então borrachas, né, nas frestas inferiores das portas, que essas borrachas, né, elas fazem com que não sobre espaço, né, no vão inferior da porta para a entrada então dessas pragas. Cortinas de ar também são interessantes, né? Então, na entrada do setor de produção, se colocam então esses jatos de ar, né, como se fosse uma cortina de ar, né, que impede então a entrada principalmente de insetos, né, as telas nas janelas, as portas duplas também são interessantes, a manutenção da higiene e do asseio com relação aos resíduos é muito importante, né, e eliminação de qualquer vão e buraco, tá? Então qualquer prejuízo que tenha na estrutura também já acaba sendo um local então de acúmulo de possíveis aranhas, traças, enfim, então é por isso que tem que ser muito bem cuidada a estrutura, né? Então as paredes não podem ter rachaduras, não podem ter frestas, a parede não pode estar descascando, né? Então toda essa parte de edificação ela tem que estar bem impecável, tem que ser realmente um material de fácil higienização para que não ocorram então esses danos, né, na estrutura, tá? E alguns produtos químicos também podem ser empregados nesse caso, para impedir a entrada então dessas pragas, né? Então, com relação aos insetos, é basicamente manejo do lixo, trocar lâmpadas fluorescentes, né, por luz de sódio nas áreas externas, algumas armadilhas luminosas e algumas plantas, né, são repelentes também.
baratas, tratamento de esgoto e bueiro, limpeza para retirar resíduos de alimentos, remoção do lixo, vedação de frestas e buracos e uso de molas nas portas para que permaneçam sempre fechadas. Então é muito importante o uso de portas, né, no tipo vai e vem, né, para que se evite das portas permanecerem abertas, né, por descuidos. Com relação à formiga, então o melhor meio de prevenir é a limpeza. Com relação aos roedores, então se elimina então os pontos de entrada, a permanência de lixo, de entulhos, de grama, mato ou qualquer outro vegetal, né, como as trepadeiras na parte externa. Armadilhas de gaiolas, alçapões e venenos com anticoagulantes e aparelhos de ultrassom também são bem-vindos, né? Que impedem então que esses roedores se aproximem. Com relação aos pássaros, né? Então é feita sempre a prevenção, porque a eliminação é proibida, então a gente não pode eliminar pássaros. Então se usam muito as telas, né? Nas telhas, nas calhas. Se instalam também os aparelhos de ultrassom, que é uma frequência, né? Sonora que impede que essas pragas se aproximem, né? Que para o nosso ouvido nós não temos nenhum efeito nocivo, mas que para a audição deles ele é bastante agressivo, tá? Sempre, né, evitando deixar resíduos de alimentos em áreas externas, manter as portas sempre fechadas. Outro ponto, então, das boas práticas é relacionado, então, à contaminação cruzada. Então, o que é contaminação cruzada? É quando eu levo a contaminação de um setor para outro, né? Ou de uma matéria-prima para outra, quando eu cruzo essas contaminações, né? Então, por isso que é muito importante a gente tomar algumas medidas dentro da empresa para evitar essa troca, né? Essa comunicação de contaminações. Então, uma das coisas nós já falamos que é a questão do fluxo, então sempre da área limpa para a área suja. Então, esse é o fluxo de ar, o fluxo de processos, o fluxo de movimentação de servidores, né, de pessoas, tá? A área de produção e manipulação não pode ter conexão, então, direta com os sanitários, nem com a área de expedição, tá? Os uniformes, eles sempre são, né, de cores claras, porém, quando a gente tem mais de uma função dentro da empresa, é comum nós termos, então, cores diferentes entre os funcionários. Então, por exemplo, funcionários que trabalham diretamente com a higienização, né, dos ambientes, né, dos processos de higienização dentro da empresa. Então, eles podem ter uniformes de cores separadas, de cores diferentes, né? Para que se tenha realmente uma visualização, principalmente de quem é o responsável por essa implantação e esse controle das boas práticas, né? Porque dentro da empresa a gente tem um profissional responsável pela execução e pelo cumprimento dessas regras. Então, para que esse profissional também consiga observar com mais clareza se os funcionários estão fazendo as suas atividades nos locais recomendados e nos momentos recomendados. Então, esses uniformes podem ser de cores distintas de acordo com as funções desses funcionários, tá? Outra troca também de cores pode ser realizada então com os utensílios. Então, isso é feito muito também nas indústrias de carnes. Então, para que se evite o excesso de contaminação dos utensílios que vêm então das matérias-primas, se instauram alguns alarmes dentro da empresa. E quando esse alarme toca, os funcionários precisam trocar os seus utensílios, trocar as suas facas, trocar as suas luvas, o seu avental. E aí essa troca ela pode ser seguida, né? Ela pode então receber então a ordem por cores, né? Para facilitar essa visualização também com relação ao segmento dessas instruções, tá? Com relação aos utensílios que são utilizados para higienização, também se pode utilizar cores diferentes de acordo com a área.
Então, os utensílios de higienização que são utilizados na área de produção não devem ser utilizados na área de sanitários e nem nas áreas externas. Então, são utensílios específicos e uma das formas de se destinar esses utensílios apenas para aquele setor é através da cor, né? Então, ter cores diferentes para setores diferentes auxilia nesse processo. Tá? E também com relação às tubulações de água, né? Como já foi comentado anteriormente, né? Não evitar essa contaminação entre as tubulações de água através das cores diferentes de tubulação também é uma forma de prevenir a contaminação cruzada. Com relação aos visitantes, os visitantes eles precisam seguir as mesmas normas e as mesmas regras dos funcionários. Então, os visitantes precisam, ao entrar na empresa, né, entrar por um local específico, fazer então o processo de higienização. Claro que normalmente eles não trocam de roupa, né, mas colocam então um avental ou vestem algo por cima da sua roupa, um propé, uma touca, máscara, se for necessário, né? Os protetores auriculares também. É importante que esses protetores auriculares eles sejam presos por barbantes, né? Então, não pode ser aquele de ponto isolado no ouvido, né? Ele tem que ser um lado preso ao outro por um barbante, caso ocorra a queda, né? Não caia então dentro do alimento. Então, as mesmas normas que os funcionários seguem, os visitantes também precisam seguir com relação à conduta e aos processos de higienização. Com relação então à rastreabilidade, né? Então, entende-se como rastreabilidade um conjunto de procedimentos que permite detectar a origem e acompanhar a movimentação de um produto ao longo das etapas da cadeia produtiva mediante dados e registros de informações. Então, o que significa isso? Nós vamos usar informações como número de lote, que é obrigatório, né? Para que a gente consiga rastrear esse produto, né? Então, através do número de lote, de uma data de fabricação, de um código de barras, tá? A gente consegue saber quando esse produto foi feito, onde ele foi feito, e qual o caminho que ele percorreu depois que ele saiu, então, da empresa. Então, a visão do consumidor é que ele sabe quando foi feito, onde foi feito, como foi feito, e a visão da empresa é que ela consegue acompanhar esse produto a partir do momento que ele sai da empresa. Então, a empresa tem esse registro desse produto elaborado através principalmente, né, do número de lote e consegue acompanhar, né, esse produto ao longo da cadeia depois de distribuição, tá? E quando a gente fala então de recolhimento ou recall, né, trata-se então da ação que a empresa vai adotar, né, e demais empresas relacionadas ao produto, né, a retirada de um lote ou de um produto do mercado caso ocorra algum problema, tá? Então não são a mesma coisa, não é a rastreabilidade não é a mesma coisa que recall, tá? Para que a gente possa fazer o recall, para que a gente possa recolher um produto com defeito, eu preciso ter condutas de rastreabilidade. Então é muito importante que a empresa tenha então todos os dados documentados desse produto, qual foi a matéria-prima, de onde veio, qual foi o fornecedor, quais são os critérios que o fornecedor cumpriu com relação àquela matéria-prima, quais eram os critérios físico-químicos de análise daquela matéria-prima que eu utilizei, como foi a produção, quando foi, qual foram os dados, né, relacionados ao produto final mediante análise, para onde esse produto foi destinado, tá? Isso é bastante importante, porque sempre que a gente vê, né, nos noticiários, né, a empresa X está recolhendo um lote de ketchup por pelo de roedor, né? Então é necessário que se tenha a identificação de qual lote desse produto e a empresa precisa saber para onde esse lote foi distribuído para que ela possa entrar em contato com essas empresas e solicitar a devolução, tá? Então, a forma como a empresa vai conduzir
esse recall a partir da rastreabilidade deve estar descrita num POP. Então, POP é aquele documento que eu comentei anteriormente que vai descrever um procedimento de forma padronizada. Então, padroniza uma ação, padroniza um procedimento, tá? Então, como é uma ação importante, a forma como a empresa vai recolher um produto e vai rastrear esse produto, esse procedimento vai estar descrito nesse documento chamado POP. Então, não tem uma norma padrão, né, de como escrever esse POP. Apesar dele ser um POP, cada empresa elabora o seu, né? Então, ele precisa existir, né, porque é um dos critérios que a auditoria vai solicitar no momento de uma vistoria, né? A auditoria, seja da vigilância sanitária, do mapa, né? Eles pedem para olhar os documentos, eles pedem para olhar os registros, como você está fazendo a rastreabilidade do seu produto. Então, você vai mostrar o POP. POP é o documento que mostra como é feito, né? Então, desde o registro, quais são os padrões que são anotados, que são verificados, quais são as notas fiscais guardadas, né? Enfim, quem é o funcionário responsável, tudo isso tem que estar bem descrito no POP, como a empresa faz determinada ação, tá? Então, um dos POPs obrigatórios para a indústria de alimentos é esse POP da rastreabilidade dos produtos. E aí, cada empresa vai redigir o seu POP de acordo com a sua necessidade, de acordo com os seus regulamentos internos. Mas ele precisa existir. Então, quais são as informações básicas, né? Mesmo que cada empresa faça a sua redação nesse POP, algumas informações precisam estar contidas, né? Como a situação para sua adoção, então, em que situações a rastreabilidade vai ser colocada em ação, né? Se por uma denúncia, se por observação interna de falta de padrão de qualidade desse lote, tá? Os procedimentos a serem seguidos para o rápido e efetivo recolhimento do produto, a forma de segregação dos produtos recolhidos e sua destinação final, os procedimentos para comunicação do recolhimento de produtos à cadeia produtiva, os procedimentos para comunicação do recolhimento às empresas importadoras, no caso de unidades exportadas, os procedimentos para comunicação do recolhimento de produtos à Anvisa, os procedimentos para comunicação do recolhimento de produtos aos consumidores, o modelo da mensagem de alerta aos consumidores e os responsáveis pela execução das operações previstas no plano de recolhimento. Então, todas essas informações precisam estar contidas, que nada mais são do que o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito e por quem. Outra fase bem importante está relacionada, então, com as matérias-primas, né, para que a gente possa implementar essas boas práticas de fabricação, né, está relacionada, então, com a seleção de fornecedores, né, então, para que a gente tenha boas matérias-primas, é necessário que a gente também tenha bons fornecedores, né? Então, como que a gente seleciona bons fornecedores? Então, sempre ver o histórico da empresa no mercado, né? Saúde financeira do fornecedor, então, digamos que vocês vão começar a produzir iogurte, né? E vocês vão vão fechar como fornecedores uma empresa de laticínio, né, que vai fornecer então o leite para vocês, né? Qual é o histórico dessa empresa? Quanto tempo ela está no mercado? Ela tem alguma notificação pendente com relação a adulterações, por exemplo? Ela esteve envolvida em algum caso de adulteração do leite? Como que está a saúde financeira dela? É uma empresa que tem muitas dívidas, porque uma empresa com uma saúde financeira, ela pode deixar a empresa de vocês na mão a qualquer momento, né? Qual é a capacidade produtiva dessa empresa? Ela consegue atender a minha demanda de leite por semana, por mês? Essa empresa, esse fornecedor, ele adota boas práticas, porque é muito importante também que o fornecedor também adote boas práticas, né? Competências da gestão, né, com relação
a inovação, tem um produto que ele é assegurado tecnologicamente, se investe em tecnologia para a preservação dessa matéria-prima, né? Qual é o custo e a flexibilidade, né, com relação a prazos para pagamento, tem um preço acessível dessa matéria-prima, então são alguns pontos que podem ser observados na hora então de selecionar fornecedor. E como já comentado, né, então se precisa ter uma regulamentação de como esse fornecedor vai ser selecionado. Então, normalmente também se tem um POP para a seleção de fornecedores e nesse POP se descreve quais são os critérios que esses fornecedores precisam atender, né? Precisam estar em conformidade. Tá? Bom, então nós já vimos agora os principais itens, né, com relação às boas práticas de fabricação, tá? Então vocês viram que são vários itens, são vários pontos dentro da empresa que precisam ser observados e que num todo eles garantem então a qualidade do alimento, eles impedem contaminações, eles garantem uma fácil higienização, né? E eles são coordenados pela implantação dos POPs, né, dos procedimentos operacionais padronizados, tá? Então, numa empresa, quando a gente vai implantar essas boas práticas, qual a primeira coisa que a gente precisa fazer? Primeiro passo é sempre formar uma equipe, tá? Essa equipe é muito importante que ela seja multidisciplinar. Então, nunca vai ser responsabilidade só de uma pessoa, só do responsável técnico, por exemplo. Sempre vai envolver gestores, né, pessoas responsáveis ali pela presidência, pela administração, né, muito importante que esses gestores compreendam a importância em implantar as boas práticas, tá? Porque é comprometimento de toda a empresa e não só de um determinado funcionário, não só da produção. Então, nós temos vários funcionários ali que devem compor essa equipe, que devem se responsabilizar pela implantação e pela execução dessas boas práticas, tá? Mas claro que dentro dessa equipe vai ter um coordenador, vai ter uma pessoa responsável por gerenciar esse programa, tá? Muito importante, então, conscientização de todos os funcionários com relação a essas boas práticas, né? A capacitação técnica desses funcionários também e um roteiro de checklist, né? Vai auxiliar, então, no diagnóstico. Esse roteiro de checklist a gente pode encontrar na RDC 275 de 2002, do Ministério da Saúde, tá? Ela traz, então, essa planilha no qual a gente pode ir observando então os critérios ali das boas práticas, se eles foram cumpridos ou não. Então, após a formação dessa equipe, a próxima etapa consiste realmente na implantação das boas práticas e na elaboração desses POPs e desses PPs-HOs também. Então, o PPHO e o POP, eles são bem parecidos e nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Também são documentos que têm basicamente a mesma finalidade, tá? Mudando um pouco com relação à legislação, o que a legislação estipula em termos de documentos, tá? Mas eles são bem parecidos e eles têm a mesma finalidade, que é padronizar processos, padronizar ações dentro da empresa, tá? Então, após se ter essa equipe capacitada, treinada, consciente da importância, se faz então a implantação, que nada mais é do que fazer toda a adaptação da estrutura, toda a conscientização e treinamento dos funcionários, né, o controle da potabilidade da água, o controle de pragas, e executando então todos esses pontos que nós fomos vendo até agora. Então, aqui eu trago para vocês observarem, né, os anexos, o anexo 2, na verdade, né, dessa resolução da RDC 275, tá? Que traz, então, esse checklist, né? Então, essas auditorias, elas são realizadas, né, pelo MAPA, pela Anvisa, né, no momento das auditorias das empresas. Então, eles utilizam planilhas bem semelhantes a essa e é muito interessante que se faça auditoria interna periódica também, né? Que não se espere uma auditoria dos órgãos fiscalizadores para se colocar tudo
dentro da legislação, dentro do que se estipula, tá? Então, basicamente, essa planilha traz, então, os dados da empresa, né, o nome do responsável técnico, o motivo, né, da inspeção. E aí nós temos, né, os itens que são avaliados, né, como, por exemplo, edificação e instalações, área externa. Né? A área externa está livre de focos de insalubridade, de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais no pátio e vizinhança, de focos de poeira, de acúmulo de lixo nas imediações, de água estagnada, entre outros. Sim, não ou não se aplica, tá? E assim por diante, tá? Então, vocês vão ver que agora nos próximos slides eu deixei aqui como exemplo essa planilha, né? Para que se observe, né, quais são as perguntas e o que se confirma nesse checklist, tá? Para que vocês possam observar, né, com um pouco mais de profundidade aí no o que se avalia no momento de uma vistoria, né? São esses itens. E é muito importante que tudo tenha registro, tudo seja documentado. Então, aqui nós temos a continuação da planilha, né? Então, traz todas as informações, né? Ó, sobre as escadas, elevadores, instalações sanitárias e vestiários, lavatórios e áreas de produção, instalações sanitárias para visitantes, iluminação, ventilação, higienização das instalações. Então, por isso que é importante, né, manter os registros, né, de quando foi feita a higienização, quem fez, como fez, tudo isso a gente vê descrito nos POPs e depois deve registrar nos documentos, né, de registro de execução. Manejo dos resíduos, como é feito o esgotamento sanitário, como é o layout da empresa, se o layout é adequado, gelo, a água. Bom, pessoal, então nossa aula de boas práticas de fabricação se encerra aqui, né? Deixo vocês aí uma charge para descontrair um pouquinho. Caso tenham dúvidas, basta, né, me procurar, deixo o meu e-mail para contato. Vocês também têm o contato aí via grupo no WhatsApp, né? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Até mais!